Olá pessoal, tudo bem? Então estamos no 6º capítulo deste livro, Os Mensageiros. E este capítulo é muito elucidativo, ele se chama Advertências Profundas. E ele é interessante pela seguinte razão, e ele vai começar a nos dar informações da responsabilidade de todos nós, médiuns, de todos nós que estudamos o Espiritismo, de todos nós que sabemos que trazemos responsabilidade diante da vida, diante da mediunidade e diante do conhecimento da doutrina. Todos nós temos o compromisso de estudarmos com afinco o Espiritismo, para entendermos, para que possamos estarmos esclarecidos, conscientes da nossa responsabilidade. E nesse capítulo nós vamos ter uma palestra do irmão Telésforo. E é interessante que as suas palavras são muito que a gente reflita, para que a gente entenda e para que a gente tome essa consciência, né? Que desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas de trabalho de disseminação de valores educativos. Lembrando que o livro Mensageiros é o segundo livro da série Nosso Lar. Então, esse centro de mensageiros, ele fica nas dependências do nosso lar. É o trabalho de preparação para os mensageiros, para os médiuns, para nós ter a consciência da nossa responsabilidade. Fala que centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos instintos de socorro, debalde, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Vejam a reflexão que ele nos diz, que ele nos fala. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas e a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. E é interessante para todos que estudam o Espiritismo, que estudam as obras básicas, as obras de Kardec. Kardec deixa muito claro, especialmente no livro dos Médiuns, da responsabilidade do estudo, do conhecimento, para que nós não sejamos aqueles crentes que acreditam apenas em sensações, que acreditam apenas em situações, em magnetismo, em materialismo, em charlatões, que nós sejamos efetivamente críticos, que nós tenhamos a razão, mas que tenhamos o estudo como base
do nosso dia a dia. E não é outra situação que o Telésforo nos coloca aqui nesse capítulo desse livro. Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós, outros, a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Vejam as lições de Telésforo. São lições para nós. Nós estamos aqui encarnados. Lá no centro de mensageiros, eles estão preparando para a volta, para o retorno. Mas nós estamos aqui encarnados. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Vejam só. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida, ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna. Sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Destes-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis, como médiuns, muitos de vós preferíveis à inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Vejam que interessante que todo conhecimento, tudo que falamos, tudo que ensinamos serve primeiro para nós. Vai fazendo essa mensagem, nos fazem refletir. Eu faço aqui algumas leituras de alguns trechos, mas é importante que você leia, que você faça a sua reflexão. Tudo porque, meus irmãos, diz o Telésforo, porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido, em nossos labores carnais, que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Espiritismo não é dizer que é ou não, se é médium, se é doutrinador, é modo de vida, é transformação, é mudança de atitude. Não atendemos ainda como se fez indispensável a construção do reino de Deus em nós, dentro de nós. O reino de Deus começa em mim. Contudo, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, que têm interesse pelo trabalho, e não pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua demonstração.
pelo seu egoísmo, é a boa vontade em servir o Cristo. Leais ao espírito da fé, diz Telésforo. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. E ele vai falando, e ele continua dizendo o seguinte: e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então, meus irmãos, se estamos sofrendo, se estamos chorando, se está difícil, esse é o esforço necessário. Tal qual a borboleta que necessita para voar do esforço, para que os fluidos fortaleçam as suas asas. Nós precisamos desse esforço. Debaixo de profunda impressão, o instrutor André diz que observou que numerosos espíritos choravam. E ele então interroga, Vicente explicou, são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. E apareceram duas senhoras que queriam conversar com Telésforo sobre um espírito que poderia reencarnar. E eles falam de Otávio. Ela desejava oferecer a oportunidade de reencarne para Otávio. Amava Marina, grande amiga dessas duas pessoas, que estava casada há alguns meses e prometeu cooperação para auxiliar essa pessoa, esse espírito, o Otávio. Seto fez um gesto de compaixão, sorriu e esclareceu. Convém estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados, como era o caso do Otávio. Somente depois, minha irmã, entenderam? E as senhoras retiraram, foram Vicente, todos tinham imediatamente serviços a realizar. Queria conversar com o Aniceto, podemos conversar. Aniceto disse que o orientador considera o trabalho útil toda conversação sadia, que enriqueça os conhecimentos e as aptidões. E é interessante que o André faz uma pergunta para Vicente: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e disse para André: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e o seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Então, meus irmãos, vejam a importância da palavra, dos pensamentos, da nossa palavra, quando nos dirigimos às outras pessoas. Aqui fica mais uma vez a lição. Toda palavra dita deve ser confortadora, edificante. Uma palavra educadora, de pacificação. Fica aí a lição para que a gente reflita. Nós que somos médiuns, nós que queremos estudar e aprender, tenhamos a certeza, cada um de nós tem um compromisso. Mas esse compromisso é de nós para conosco mesmo. Nós temos o dever de realizá-lo, de acordo com a nossa consciência. Que Jesus os abençoe.